Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a gente vai ler o versículo 1 até o versículo 16. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, nos abençoa através da tua santa palavra. Edifica as nossas vidas, que ela seja para nós hoje um alimento espiritual, edificando, transformando os nossos corações, nos levando a refletir sobre coisas que precisamos mudar, sobre coisas que precisamos continuar fazendo. Ó Deus, que a tua palavra caia num solo fértil no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui ensinando a uma multidão que havia se juntado para ouvi-lo, e principalmente aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos para perto. Dentre as pessoas que estavam ouvindo, não eram apenas os seus discípulos, era o povo, e eram também os fariseus que se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, cada um com um intento diferente no coração. E Jesus ali começa o Sermão do Monte, esse sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, em que ele mostra o verdadeiro significado de servir a Deus, o verdadeiro significado do reino de Deus. Não é uma interpretação sobre o que Jesus disse, nem é uma carta apostólica. Claro, as cartas são fundamentais para a base da nossa igreja, mas não, é o próprio mestre falando. Jesus está ensinando. E quando Jesus ensina, nós precisamos ouvir, amém? Se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos andar ao lado do mestre, nós precisamos ouvir a voz do mestre e colocar em prática aquilo que ele nos ensina. O evangelho é vida na prática, não é vida na teoria. É praticar aquilo que nós ouvimos e aprendemos. E Jesus, ele começa o seu sermão falando sobre o verdadeiro significado de ser uma pessoa feliz e abençoada. Porque a palavra bem-aventurado, ela significa ser feliz, mas ser feliz com a bênção de Deus. Existem pessoas, muitas pessoas no mundo, que elas podem dizer que são felizes. Pessoas que dizem: não, eu sou feliz no meu casamento, eu sou feliz no meu trabalho. É uma verdade, mas nada se compara a ser feliz com a bênção de Deus. Amém?
Isso não significa necessariamente que nós vamos ter vitória em todos os desafios da nossa vida. Isso não significa que nós estaremos imunes às dificuldades, nós sempre estaremos de bem com a vida. Não, não significa isso não. Mas significa que apesar de todas as lutas, de dificuldades, nós podemos ter uma esperança verdadeira. E uma esperança que não se limita a esse mundo, mas que é eterna. Isso significa que as nossas vidas têm valor porque elas foram compradas por um alto preço através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Isso significa que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos perdidos. Nós somos felizes porque Cristo nos salvou e agora Cristo vive em nós. Amém? Esse é o conceito divino de felicidade, de bem-aventurança. Um conceito bem diferente do conceito do mundo. Ser bem-aventurado não é ter uma religião. Ser bem-aventurado não é apenas ganhar dinheiro ou muito dinheiro. Ser bem-aventurado é ter vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. É poder ser discípulo de Jesus. Que maravilha ser discípulo de Jesus. Nada se compara à felicidade de ser discípulo de Jesus. Agora, ser discípulo de Jesus implica em mudanças, implica em atitudes diferentes, implica em uma nova maneira de pensar, implica em novas prioridades na nossa vida, implica em colocar em prática a vida que Ele nos ensina a viver. A vida na perspectiva daquilo que é eterno, a vida na perspectiva do reino de Deus. E isso só é possível através de um novo nascimento. Quando nós nascemos de novo. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês têm ouvido muita coisa sobre religião, vocês têm ouvido algumas coisas sobre Deus, sobre como alcançar a felicidade, mas eu vou mostrar a vocês o que eu espero de vocês. E aí ele começa falando o sermão. Ele vai mostrar a você o que ele espera de você. Amém? Então ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já começa falando que você deve ser pobre de espírito, mas pobre, talvez a melhor tradução seria humilde de espírito. Pessoas humildes de espírito são pessoas que não são autossuficientes, orgulhosas. Humildes de espírito são pessoas que não se acham acima do bem e do mal. São pessoas que vivem na dependência de Deus. Humilde de espírito é alguém que se esvazia de si mesmo para se encher da presença de Deus. A palavra pobre aqui não significa aquele que não tem dinheiro. Não, então porque se eu não tiver recursos financeiros, então está garantida a minha eternidade, a minha vida com Deus? Não. É alguém que se faz pobre, é alguém que se esvazia do seu ego, é alguém que deixa de dar valor ao mundo para dar valor ao reino de Deus, para ser participante do reino de Deus, porque a sua prioridade de vida se torna agora agradar aquele que o salvou. Pobre de espírito é alguém que, independente de ter muito ou ter pouco, encontrou em Jesus o seu motivo de viver. Amém? Pobre de espírito é alguém que diz, olha, eu não sou um pobre coitado, eu tenho força, eu tenho características, qualidades, mas tudo isso vem de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E se você for uma pessoa humilde de espírito, você herdará o reino de Deus. Amém? Então, Ele quer que você seja uma pessoa humilde de espírito. Ele diz depois, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está dizendo que são felizes aqueles que choram. E aqueles que choram em que situação? Em diversas situações. Aqueles que choram quando pecam. E por isso se arrependem dos seus pecados. Que choram quando olham para o mundo distante de Deus. E falam, Senhor, tem misericórdia. E choram e clamam a Deus. Quando olham para o sofrimento do seu próximo
aqueles que choram quando estão passando por uma situação de angústia e fazem de Deus o seu abrigo. Eles choram e eles serão consolados em nome de Jesus. Parece uma contradição. Felizes os que choram. Mas nós somos felizes, irmãos, independente das circunstâncias. O homem de Deus, a mulher de Deus, nós somos felizes independente das circunstâncias, porque nós encontramos em Deus o nosso abrigo. Ele olha para o nosso choro, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele nos sustenta no dia mau. Ele nos ajuda quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E quando nós então experimentamos a presença de Deus, nós choramos quando estamos na presença de Deus. Quando nós sentimos a presença de Deus, porque nós podemos ver a face do Senhor, porque nós somos conduzidos aos pés da cruz, porque nós podemos então nos alegrar mesmo passando por dificuldades. Porque nós recebemos dele a paz e o consolo para o nosso coração. Em Cristo nós somos consolados, irmãos. Nós podemos receber uma paz sem fim e uma alegria inexplicável. Amém? Nós vamos visitar pessoas que estão sofrendo, estão com câncer, numa situação terminal, e essa pessoa demonstra alegria. E você sai de lá pensando, como é que pode essa pessoa estar se sentindo assim? Mas pode, porque essa alegria não é a alegria que o mundo dá, é a alegria que a presença de Jesus em nós traz ao nosso coração. É uma alegria que não se limita à nossa vida aqui, mas vai nos acompanhar por toda a eternidade. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso não é apenas uma questão de temperamento, mas é também uma questão de temperamento. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se nosso coração não está tomado de ira, de rancor, de mágoa, de tantas coisas, de uma insatisfação. Sempre estamos insatisfeitos e às vezes nós precisamos submeter o nosso temperamento a Cristo. Nós falamos isso ontem no encontro de casais. A necessidade de submetermos o nosso temperamento a Cristo para termos um casamento abençoado, relacionamentos abençoados, até para manter um emprego. Porque tem pessoas que às vezes estão lá, começam a trabalhar, daqui a pouco começam a ter dificuldades e a ira toma conta do seu coração, ela explode e daqui a pouco é mandada embora. Para ter um bom convívio na igreja, nós precisamos de mansidão. Amém? Mas mansidão não é apenas esse aspecto do temperamento, da personalidade, mas mansidão também fala de nós nos submetermos a Deus, de você se submeter à palavra de Deus, se submeter à vontade de Deus. É mais do que uma característica, é algo que é uma característica natural, é algo que Deus nos capacita. Ele nos capacita a sermos pessoas mansas. Uma pessoa mansa é uma pessoa que aprende. Uma pessoa mansa é uma pessoa que aceita a repreensão. Uma pessoa mansa é uma pessoa que sabe baixar a guarda, que sabe ouvir, que sabe se contentar às vezes em determinadas situações, não é sempre insatisfeita. E mansidão é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Amém? Então, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos ser pessoas com mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, fome e sede de que Deus opere nesse mundo. O homem hoje ele tem fome de muitas coisas, fome de dinheiro, fome de se dar bem, fome de fama, fome de poder. Mas falta fome de Deus, fome daquilo que Deus pode trazer à nossa vida e a esse mundo. Tem fome das bênçãos, mas não tem fome do abençoador.
Só em Deus a nossa alma pode ser saciada, amém, irmãos? Só em Deus a nossa alma pode ser saciada. Fome e sede de que as coisas sejam feitas corretamente. Fome e sede de que as pessoas sejam tratadas com respeito. Fome e sede de uma sociedade honesta. Fome e sede do fim do racismo. Fome e sede de hospitais melhores. Fome e sede daquilo que é correto. Amém? O crente é alguém que precisa ter fome e sede dessas coisas e andar corretamente nesse mundo. Se temos fome e sede de justiça, nós vamos evitar as coisas que nos afastam de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, fome e sede das coisas de Deus, busca Deus, está na igreja, preenche o seu coração com as coisas pertencentes ao reino de Deus. Engraçado que todo dia eu tenho fome. Impressionante. Não consigo deixar de ter fome, gente. Eu como no café da manhã, da meio-dia eu já estou com fome. Impressionante. Eu como meio-dia, quando dá 4 eu já quero de novo. Será que nós podemos dizer que nós temos fome e sede de Deus? Nós nos sentimos assim em relação a Deus? Ou nós passamos uma semana inteira sem Deus, sem o reino de Deus, sem olhar para as coisas através de uma perspectiva diferente, e aí na igreja a gente fala sobre fome de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso fala de nós termos compaixão das pessoas, assim como um dia Deus teve compaixão de nós. Nós somos fruto da misericórdia de Deus. Amém? Porque nós somos pecadores, nós não merecemos a salvação, por melhores que sejam as nossas obras, nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Todos os dias, a palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Por isso, o crente precisa ser alguém que tenha o coração misericordioso. Ser misericordioso não significa ser complacente com o erro, porque Deus é misericordioso e Ele não é complacente com aquilo que está errado. A misericórdia, a palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. E Deus coloca o coração na nossa miséria. E nós também precisamos olhar para as pessoas que precisam com mais misericórdia. Amém, irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Amém? Quer ver a Deus? Então você precisa ser limpo de coração. Ser limpo de coração é ser alguém que se submete à vontade de Deus, é alguém que se afasta do mal, é alguém que anda em santidade na presença de Deus. Não significa que você não tem pecado, mas significa que você é alguém que o coração passa pela ação do Espírito Santo, moldando você, mudando você naquilo que é necessário, aperfeiçoando você. Jesus, quando ele fala com os fariseus, ele fala que eles pareciam como sepulcros caiados, que por fora estavam muito bonitos, mas por dentro cheio de podridão. Deus conhece o seu coração, meu irmão. O Salmo 139 fala isso, que Ele nos sonda e nos conhece. Sabe quando nós assentamos e quando nós levantamos, Ele esquadrinha o nosso pensar. Se nós tomamos a nossa cama e colocamos no mais profundo abismo, Ele está lá. Se nós subirmos ao céu, Ele está lá também. Deus conhece o seu coração. Se você tem um coração limpo na presença de Deus, não é apenas aceitar doutrinas, não é apenas viver uma vida religiosa, mas é ter um coração transformado por Deus. Porque do nosso coração procedem as fontes de vida, amém? Tenha um coração limpo na presença de Deus.
Só o Espírito Santo é capaz de limpar o nosso coração. Amém? Mas isso não significa passividade diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Isso não é desculpa, eu sou assim porque Deus ainda não me mudou. Mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance, buscando a Deus e pedindo que Ele transforme o nosso coração. Amém? Tenha um coração transformado se você quer ver a Deus. Tenha um coração limpo na presença de Deus. Busque isso. Clame ao Senhor por isso. Senhor, limpa o meu coração. Transforma a minha vida naquilo que precisa ser transformado. Livra o meu coração, Senhor, de todo rancor, de toda ira, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Amém? E você verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é alguém que busca a paz entre as pessoas, mas não... Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, né? É isso? Não, mexeu comigo, vai levar. Nós precisamos ser pacificadores. Pessoas que buscam a paz entre as pessoas. Amém? Às vezes em detrimento de si mesmo. Mas para a glória de Deus, você se torna uma pessoa pacificadora. Às vezes você tem razões para se irar, para explodir, mas por ser um pacificador e crer que sendo um pacificador, você vai ser chamado, você vai ser visto como um filho de Deus, você age para a glória de Deus. Amém? Como é que nós somos pacificadores? Nós somos pacificadores controlando a nossa língua para não causar discórdia. Deus odeia 7 coisas, né? Não é isso? E a 7ª ele abomina. Aquele que causa intriga entre os irmãos. Então controle a sua língua. Como podemos ser pacificadores? Agindo pautados na palavra de Deus. Mas muitas vezes o crente que quer ser um discípulo de Cristo não age como Cristo manda agir, mas age como ele acha que tem que agir. Isso não vai dar certo. Como eu posso ser um pacificador tomando a iniciativa de perdoar, tomando a iniciativa de liberar perdão? Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O crente, ele é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa e ter um determinado tipo de comportamento. Se nós, nessa sociedade tão corrompida, não sofremos nenhum tipo de censura, de restrição, de perseguição, talvez seja porque nós não nos posicionamos de maneira enfática sobre a nossa fé. Não é ser perseguido por qualquer coisa, não é ser perseguido por ser um fanático religioso, ou o contrário, não é ser perseguido por ser um sem vergonha. Aí você tem que ser perseguido mesmo. Mas é ser perseguido porque você se parece com Cristo. E se parecer com Cristo, muitas vezes, vai nos levar a ser perseguidos. Os crentes do Novo Testamento, eles agradeciam pela oportunidade de sofrer por Cristo. O crente é diferente. O crente é alguém essencialmente diferente. Porque para ser parecido com Cristo, eu preciso ser diferente do mundo. Amém? E aí as pessoas vão olhar e vão nos identificar como filhos de Deus. Porque nós somos parecidos com Cristo e somos diferentes do mundo. O cristão é alguém que vive para agradar aquele que o salvou. Por isso ele fala aqui, alegrem-se e exultem quando vocês forem perseguidos. Como isso é possível? É porque nós entendemos
que o motivo de nós sermos perseguidos é porque nós parecemos com Jesus. E se eu estou mais parecido com Jesus, então eu estou feliz. Se eu estou sendo olhado como alguém que parece com Cristo, então eu sou feliz. É preciso entender, irmãos, que a verdadeira felicidade, a felicidade que Jesus está propondo nas bem-aventuranças, ela está ligada não só a conquistas, não só a capacidades, é algo que ecoa na eternidade. Ser bem-aventurado é ser feliz estando debaixo da bênção de Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus ele vai mostrar uma coisa que vai estar ligada à outra, que por você ser alguém pobre em espírito, por você ser alguém que chora, por você ser manso, ter fome e sede de justiça, por que ele está pedindo isso a você? Que você seja misericordioso, que você tenha um coração limpo, que você seja um pacificador, que você se alegre ao ser perseguido. Por que isso é importante? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? E nós só seremos o sal da terra e a luz do mundo se nós tivermos essas características que ele falou anteriormente. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Você é crente mesmo? Nasceu de novo? É alguém que tem uma aliança com Deus? Então você é um pacificador? Então você é alguém que é misericordioso? Então você é alguém que tem fome e sede de justiça? Mas será que as pessoas ao seu redor estão vendo isso? Será que de alguma forma nós sermos assim, e eu creio que vocês são assim, tem impactado as pessoas ao nosso redor? O crente é alguém diferente e ele é alguém que faz a diferença. A mudança que o mundo precisa, Jesus quer fazer através da igreja, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Aqueles que são bem-aventurados, eles herdam as promessas de Deus, eles são consolados, eles vão entrar no reino dos céus, eles verão a Deus. Isso tudo é maravilhoso, mas isso tudo vem acompanhado de uma missão. Qual missão? Ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos salvos por Deus com um propósito que vai além das nossas responsabilidades do cotidiano, de trabalhar, de fazer isso aqui, de cuidar da casa, de vir à igreja. Nós fomos salvos para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos salvos para influenciar as pessoas ao nosso redor e não sermos influenciados. Nós fomos salvos para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva, liberta, que cura, que faz a diferença na nossa sociedade. Os cristãos são maioria esmagadora, os evangélicos são 50 milhões, mas qual é a diferença que nós estamos fazendo na nossa sociedade como povo de Deus? Qual é a diferença que você está fazendo lá no seu trabalho como homem de Deus? Qual é a diferença que você está fazendo lá na sua faculdade como mulher de Deus? Por que nós estamos fazendo tão pouca diferença na nossa roda de amigos? Por que nós estamos fazendo tão pouca diferença no meio da nossa família? Por que tem pessoas que nem sabem que nós somos crentes?
E até se assustam quando nós falamos, não, eu fui à igreja no domingo. Você foi à igreja? Por que o mundo não está com o nosso cheiro, mas nós estamos com cheiro de mundo? Por que nós não estamos fazendo a diferença? Talvez seja porque nós não somos mansos, nós não somos pacificadores, nós não somos misericordiosos, nós não temos fome e sede de justiça. Como nós vamos fazer a diferença se nós não tivermos essas características em nós? Talvez seja porque ao invés de influenciar, nós estamos sendo influenciados. Ao invés de dar sabor, nós estamos pegando o gosto do mundo. O sal não pega o gosto da carne, e esse sal está com um gosto de carne delicioso. Mas a carne pega o gosto do sal. O sal não fica com gosto de salada. Esse sal aqui está com gosto de salada, maravilhoso. A salada é temperada pelo sal. Nós somos influenciados ou nós somos influenciadores das pessoas ao nosso redor, como cristãos, com os valores do reino de Deus? Jesus está falando o que para os seus discípulos? Vocês são o sal da terra. 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 Nós fomos chamados para fazer diferença, uma diferença positiva na vida das pessoas. Fomos chamados para permear o mundo com o Evangelho. Ao sermos salvos, fomos chamados para ser luz para o mundo. O mundo é uma terra sem sabor, o mundo caminha em trevas, sem esperança, o mundo está perdido nos seus pecados, as pessoas estão como ovelhas sem pastor, o mundo precisa de sal e a igreja precisa ser sal fora do saleiro. Amém? Sal fora do saleiro. É fácil ser crente aqui dentro, irmãos, mas nós precisamos ser crentes lá fora, no meio de um mundo que caminha em trevas. O mundo precisa da igreja, sempre precisou e sempre vai precisar. O mundo precisa da igreja, e a igreja somos nós. O sal naquela época era essencial à vida, ele servia para conservar o alimento. Naquela época não tinha geladeira, não. Freezer, vou botar a carne no freezer, não. O sal ele servia para conservar, para evitar que a carne apodrecesse, então colocavam sal nela. Assim como o sal era relevante, extremamente relevante naqueles dias, a igreja precisa ser relevante no nosso mundo. Em dias de morte, de estupro, de violência, de droga, de desespero, a igreja precisa salgar a sociedade. Ela é essencial, você é essencial. A igreja impede que o mundo apodreça completamente. E isso acontece através de nós. 1 Pedro, abra lá, 1 Pedro capítulo 2. Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a proclamar as virtudes de Cristo. Assim como o sal servia para conservar, através de uma vida de santidade, de devoção a Deus, nós somos chamados para conservar a nossa sociedade através dos valores do reino de Deus. Mas para isso nós precisamos ter sal em nós mesmos. Amém?
ter sal em nós mesmos. Não nos tornarmos insípidos. Se você tem sido um crente sem sal, peça ao Espírito Santo para mudar isso na sua vida, meu irmão. Não podemos ser crentes que não salgam. A nossa vida cristã não pode ser uma eterna mesmice. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você possa salgar, para que você possa fazer a diferença. Amém? A nossa igreja precisa salgar o bairro do Lins. Amém? Precisa fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença na sua família. Você pode fazer a diferença no meio dos seus vizinhos. Você pode fazer a diferença lá na sua turma na escola, apontando para Cristo através da sua vida. Ah, pastor, meu trabalho tem tantas pessoas que não conhecem a Jesus. Tem que ver, é um problema terrível. Eu me sinto tão oprimido. Meu irmão, você é o sal. Você é luz no meio das trevas. Vai lá e abençoa eles. Deus colocou você lá por algum motivo, para que você seja bênção na vida deles. É por isso que você está lá. É claro que existem situações em que a gente às vezes precisa até mudar de trabalho. Tudo bem, pode acontecer, ore, continue orando por isso. Mas enquanto você está lá, Deus te deu o emprego, Deus te colocou lá, seja fonte de bênção na vida dessas pessoas. Pergunto a você, você está no meio dos seus amigos fazendo a diferença como cristão? Ou você compartilha uma música do Djavan, você compartilha um vídeo de comédia do TikTok, você compartilha uma foto bonita, você compartilha tudo menos a palavra de Deus. Mesmo uma porção pequena de sal pode dar sabor. Então, mesmo que seja só você, na minha casa só eu sou crente, mas você pode abençoar a sua casa. Através da oração, através do jejum, através de uma palavra na hora certa. A palavra na hora certa tem sabor, não é isso que a palavra de Deus diz? Jesus fala para os seus discípulos: tenham sal em si mesmos. Mas se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal, naquela época, ele vinha principalmente do Mar Morto, mas muitas vezes ele tinha impurezas misturadas a ele. E eram tantas impurezas que ele se tornava imprestável para cozinhar. E aí, o que os homens faziam? Eles jogavam esse sal fora e esse sal era usado para pavimentar as ruas. É por isso que ele fala que se nós formos um sal sem sabor, nós vamos ser pisados pelos homens. O sal sem sabor para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Quando é que você se torna um sal insípido, um sal que não salga? Quando o pecado governa a sua vida, quando você é influenciado pelo mundo e não você influencia, quando os seus valores são os valores do mundo e não os valores do reino de Deus, quando as suas prioridades são as prioridades do mundo e não as prioridades do reino de Deus, você vai perdendo o sabor, você vai se tornando insípido e você um dia vai ser pisado pelos homens. Como restaurar o sabor quem está perdendo o sabor? Você precisa ter a sua vida governada novamente pelos princípios da palavra de Deus. Você precisa recuperar o seu propósito. Você precisa estar na casa de Deus. Você precisa ser diferente. Você não pode ser negligente.
com aquilo que o Senhor falou aqui, as bem-aventuranças. Você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Se nós perdemos a capacidade de salgar, e Ele nos chama de sal da terra, para que a gente serve? Para que a nossa vida serve? Peça hoje para o Senhor: Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo. Não permita que eu me torne um crente insípido. Não permita que eu me torne uma luz apagada. Minha luz se apague. Mas acende a chama da minha vida, Senhor, para que eu possa continuar iluminando, para que eu possa continuar abençoando, para que eu continue fazendo a diferença na minha casa, para que eu continue fazendo a diferença na igreja. Foi por isso que você foi transformado pelo poder de Deus. A igreja precisa salgar. Nós somos a luz do mundo. Uma luz que não pode ser escondida. Para que eu vou construir uma cidade em cima de um monte e vou tentar esconder ela? Isso não faz nenhum sentido. Você foi chamado para brilhar no meio desse mundo de trevas, meu irmão. Amém? Através de uma vida que glorifica o nome do Senhor, através de um evangelho que arde no meu coração, você é a luz do mundo. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que precisa desesperadamente de Deus. A luz se opõe às trevas. Você é luz, meu irmão. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Na escuridão do mar, o farol se torna o guia para aqueles que estão no barco, navegando em mares turbulentos. A luz brilha e chama a atenção daqueles que precisam de um porto seguro. O evangelho é contra a cultura. Nós vivemos num mundo que atualmente é um mundo de influências. E qual é a nossa influência como cristãos? A nossa influência como cristãos, irmãos, nós precisamos brilhar no meio de um mundo perdido. Amém? Essa chama, essa luz, ela não pode ser colocada debaixo de um cesto, mas ela precisa ficar no local certo, aonde ela vai brilhar. O Senhor quer colocar você no lugar certo, para que, cheio do Espírito Santo, você possa brilhar no meio desse mundo de trevas. Mas nós não podemos ser luz apenas dentro da igreja. Nós não podemos ser sal apenas dentro da igreja. A gente precisa ser luz lá fora, ser sal lá fora. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A sua vida, você foi criado para glorificar, para trazer glória ao nome de Deus. Ele quer se revelar a pessoas através da sua vida. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é alguém bem-aventurado. Alguém feliz e que conta com a bênção de Deus na sua vida. Amém? Se é assim, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos pregar o evangelho e abençoar as pessoas ao nosso redor. Amém? Vamos ficar em pé, os músicos.